Olá, professora, sejam muito bem-vindas à nossa primeira aula. Hoje vamos conversar sobre algo muito importante, que é ser professora. Vamos falar sobre atitudes práticas que podem transformar a sua rotina na pré-escola. Pode até parecer simples, mas eu te garanto, é transformador. Eu sou a professora Rita Araújo e eu criei esse encontro pensando especialmente em você. Pensando em possibilidades de tornar os seus caminhos mais leves, verdadeiros e potentes para que a sua prática seja ainda mais encantadora. Vamos juntas nessa caminhada? Ser professora é mais do que cumprir uma função, é construir uma relação viva com o tempo, com o espaço, com os materiais e, acima de tudo, com as crianças. Essa aula é o nosso ponto de partida para ressignificar aquilo que já fazemos, sem descartar a nossa história. É também um convite para olhar com mais carinho para a sua trajetória, professora, com todas as suas conquistas e desafios. No título dessa aula, demos a expressão coragem com ação. Isso porque é preciso, antes de tudo, ter coragem. Coragem para sair do automático, coragem para agir diferente, coragem para ir muitas vezes na contramão. A coragem é o primeiro passo, mas não basta só sentir coragem, é preciso agir. Ter coragem com ação, isso nos coloca em movimento e a gente pode e deve algumas vezes parar, respirar e descansar. Mas não pode desistir, é preciso seguir. Eu sei, muitas vezes vão surgir olhares tortos, questionamentos, até piadinhas de mau gosto. Mas precisamos seguir pelas crianças, pelo nosso propósito. Precisamos ter sempre coragem com ação. E é esse movimento, ainda que pequeno, que dá início à nossa transformação. A coragem com ação não exige gestos grandes, exige presença, firmeza, clareza do porquê estamos escolhendo outro caminho e não seguir com todos os outros na maré. Essa postura impacta não só a sua prática, mas também a forma como as crianças vivem e aprendem na escola, porque a coragem, quando é colocada em prática, vira potência pedagógica, professora. Hoje eu vou apresentar 3 atitudes simples e possíveis que você pode aplicar na sua sala já. Mas antes de tudo, quero deixar algo claro. O meu objetivo aqui não é que você descarte tudo que você já faz, nem que recomece tudo do zero. Pelo contrário, a minha intenção é caminhar junto com você, trazendo estratégias que ampliem o que você já construiu, professora. Talvez você já tenha muitos materiais, ideias aí na sua rotina, mas nem sempre eles foram pensados para provocar mais envolvimento, mais curiosidade, mais autoria das crianças. Vamos olhar com mais atenção para esses elementos do dia a dia e pensar juntas em como usá-los com mais intenção e estratégia de um jeito simples, mas cheio de sentido para as crianças. Essas pequenas mudanças têm o poder de transformar como você vive o seu dia com as crianças. E sabe por quê? Porque a transformação não vem necessariamente do novo, mas de um novo olhar sobre o que já existe. Muitas vezes o que falta não é material ou mais planejamento, e sim mais escuta, mais presença, mais intenção. E essa aula, ela vai te ajudar a reencontrar sentido no que você já faz, a ampliar com mais consciência as experiências das crianças. Porque quando a gente transforma o nosso olhar, transforma também o modo de ensinar, de cuidar e de aprender com as crianças. Talvez você esteja se sentindo assim, a rotina cansativa, tudo igual, um dia atrás do outro. Você chega cedo, arruma os espaços, canta música, conta história, leva para o banheiro, leva para o lanche, propõe atividade do dia, faz roda de conversa, mas parece que tudo está como? No piloto automático. As crianças, elas até obedecem, mas elas não se envolvem de verdade, não criam, não se encantam. E você, professora, se vê dando comandos o tempo todo. Fulano, senta direito. Ciclana, para de correr. Vamos guardar o brinquedo, turma. É hora de pintar, não é hora de brincar. E no final do dia, como você está? Exausta, com aquela sensação de que nada fluiu como poderia, de que fez muito, mas não se conectou de verdade com as crianças.
E elas também. Elas não tiveram brilho nos olhos, não ficaram curiosas, não criaram expectativas pelo dia de amanhã. Foi simplesmente mais um dia que se passou. Um dia que se passou sem deixar marcas. Mas e se fosse diferente? E se pequenas mudanças pudessem transformar essa sensação? E se fosse possível viver dias mais leves, mais vivos, mais significativos? Sabe por quê, professora? Porque essa exaustão, ela não é sinal de fracasso. Ela é um pedido de mudança. E o que você sente não é individual, é coletivo, é estrutural. E mesmo dentro de estruturas que nos apertam, nos sufocam, há brechas. E é pensando nessas brechas que eu te pergunto: e se sua prática pudesse encantar? Encantar você, encantar as crianças. E se fosse possível viver dias mais leves, mais potentes, mais vivos? Encantar, não no sentido de enfeitar ou impressionar, mas no sentido de despertar, provocar curiosidade, alegria e envolvimento. Uma prática encantadora é aquela que toca a criança e também toca você, professora. Porque quando a professora se encanta, ela se torna mais presente, mais potente, mais inteira. E esse encantamento é o combustível que faz a educação infantil pulsar sentidos e permitir mudar. Não foi de uma hora para outra. Tudo começou com pequenas atitudes e essas atitudes não foram perfeitas, nem sempre deram certo de primeira, mas me mostraram que existia um outro jeito de estar com as crianças, mais verdadeiro, mais leve, mais potente. Permitir-se mudar é reconhecer que a gente está sempre em construção e que cada tentativa é parte do processo. Eu quero te mostrar essas duas imagens. Elas mostram duas Ritas, a que eu fui e a que eu sou. A primeira era uma professora que controlava tudo, todas as ações das crianças, que queria resultado padronizado, bonito aos olhos dos adultos. Naquele momento eu achava que eu estava fazendo o meu melhor, mas algo começou a incomodar dentro de mim. Foi então que me questionei: o que realmente eu quero para as crianças? O que diz a teoria que eu estudo com tanta paixão? E eu decidi mudar. Não foi fácil, foi um percurso intenso, cheio de dúvidas, de reflexões e de inseguranças. Na época, eu atuava como coordenadora pedagógica de um CMEI. E essa mudança começou dentro de mim. E eu levei para as professoras lá no CMEI, onde eu trabalhava. Ali eu percebi: é possível mudar. É possível transformar as práticas com pequenas escolhas conscientes. É possível construir um cotidiano mais vivo, mais autoral, mais encantador, com brilho nos olhos. Depois eu retornei para a sala, agora como professora de pré-escola, dentro de uma escola de ensino fundamental, para complicar um pouquinho, né? E é onde eu estou atualmente, vivendo essa escolha todos os dias. Ainda tem dúvidas? Tenho muitas dúvidas. Recomeço também muitas vezes, mas sigo com intenção, com escuta e com presença. E é essa experiência viva, real, que eu quero compartilhar com você dentro do programa Vivências na Pré-Escola, um espaço criado para apoiar professores como você a transformar a prática com sentido, leveza e encantamento. Essa aula, ela é só o começo. Ao longo dessa jornada, vamos construir juntas caminhos possíveis para reinventar o cotidiano com as crianças, com profundidade, mas sem complicação. Eu deixei de ser aquela professora que precisava controlar tudo e me tornei a professora que organiza com intenção, que observa com sensibilidade e registra com atenção. E essa mudança não é sobre fazer menos, é sobre fazer com mais sentido. Quando deixamos o controle rígido de lado, abrimos espaço para a escuta, para a improvisação criativa, para a conexão. Organizar com intenção significa pensar nos materiais, nos tempos, nos espaços como oportunidade de desenvolvimento. Observar com sensibilidade é reconhecer as potências das crianças, mesmo nos detalhes. É registrar com atenção. É transformar o que você vê em ferramenta de reflexão e de planejamento. As crianças precisam de tempo e liberdade, precisam de espaços para criar, experimentar, viver ou brincar de verdade. Mas é importante dizer, dar tempo e liberdade não é o mesmo que deixar as crianças soltas com qualquer coisa a qualquer hora. Oferecer tempo e liberdade exige intencionalidade e estratégia. Não basta virar uma caixa de brinquedo no chão e dizer que ali há liberdade.
Esse tempo e essa liberdade só promovem a aprendizagem e impulsionam o desenvolvimento quando os materiais são selecionados com propósitos, organizados com intenção e apresentados como convite. As crianças não precisam de atividades prontas, mas de oportunidades abertas, bem pensadas, planejadas e estratégicas. Não precisam de comandos o tempo todo, mas de professoras que confiem em sua capacidade de imaginar, explorar e aprender, e que saibam criar contextos que favoreçam tudo isso. Quando oferecemos tempo e liberdade e uma boa mediação, as crianças nos mostram o quanto são criativas e capazes. E nós, professoras, nós nos reconectamos com o verdadeiro sentido do nosso trabalho. Agora, observe esse espaço. Ele parece simples, não parece? Tinta guache, conta-gotas e papel. Quando nós ofertamos esses materiais, assim, com intenção, as crianças se envolvem profundamente. Esse tipo de proposta parece pequena, mas mobiliza a coordenação motora, planejamento, expressão artística e imaginação. O conta-gotas, por exemplo, exige mais precisão, cuidado e atenção no manuseio. E ao mesmo tempo que ele desafia, ele diverte, ele envolve. E tem mais uma coisa, quando as crianças misturam as tintas, elas começam a perceber que duas cores podem virar uma nova cor. Elas levantam hipóteses, testam combinações, nomeiam o que estão descobrindo. Essa vivência é rica porque nasce do próprio fazer. Não precisa dar aula sobre cores primárias e cores secundárias. É preciso criar contextos, organizar espaços que convide, que provoque para essa descoberta. A intencionalidade está em tudo, na escolha dos materiais, na forma como são ofertados, na liberdade que dá para a criança se expressar. E assim, a aprendizagem acontece com encantamento, com autoria e com sentido. Agora, observe essas imagens. Elas mostram uma proposta de desenho de observação com objetos reais. Esse tipo de proposta conecta o olhar, o traço e o pensamento. É simples, mas é muito potente. Neste espaço organizado, cada elemento foi selecionado e disposto com intenção. Observe o papel, ele é preto. Isso porque as flores do vaso são brancas. E como eu queria que as crianças pudessem registrar o que viam com clareza, optei pelo contraste. O fundo escuro destacou os traços claros. Outro detalhe, eu usei 3 pincéis, um para cada cor. Dessa forma, as crianças não precisavam lavar o pincel ao trocar de cor. Elas apenas pegavam outro pincel. Isso tornou o fluxo da atividade mais autônomo, mais envolvente. Na mesa havia também um pedacinho de tecido e era ali que as crianças depositavam os pincéis após usá-los. E essa foi uma orientação implícita. Eu não precisei explicar. O próprio ambiente comunicava a proposta, convidava a ação. Perceba, não é um espaço sofisticado, é um espaço simples, com objetos do cotidiano. Então, professora, você não precisa de materiais caros, nem de um ateliê mirabolante para provocar descobertas significativas. Você precisa de mais intenção, de mais estratégia, de mais escuta, de mais sensibilidade para organizar o que você já tem de um jeito que provoque, que convide. Agora, vamos refletir um pouco mais sobre os benefícios do desenho de observação. O desenho de observação, ele afina a percepção da criança, exercita o foco, desenvolve a representação gráfica a partir daquilo que a criança vê. Ela aprende a observar com calma, a perceber detalhes, a se expressar visualmente. É uma proposta silenciosa, mas profundamente ativa. Essa experiência desenvolve múltiplas funções psicológicas superiores, como atenção voluntária, memória, pensamento e imaginação, sem pressa, sem cobrança, com liberdade e encantamento. Agora, professora, vamos olhar para você. Conta aqui para mim, como você tem se sentido na sua prática? Sente vontade de fazer diferente? De testar algo novo, de usar novos materiais? Talvez a mudança já esteja começando, mas mesmo assim você se sente cansada, insegura e até mesmo perdida no caminho. E eu preciso te confessar uma coisa, eu também já me senti assim. Quando eu comecei esse processo de transformação, eu me perguntava se estava no caminho certo. Às vezes eu me sentia sozinha, com medo de sair do que era esperado. Tinha dúvidas, questionamentos, receios de não dar conta. Mas sabe o que eu descobri? Que esse incômodo era um sinal de que algo dentro de mim estava despertando. E talvez é isso que esteja acontecendo com você agora.
O desejo de mudar, ele pode vir acompanhado de insegurança, medo e exaustão. E está tudo bem, professora. Isso faz parte do processo. O importante é não ignorar esses sentimentos, porque eles mostram que você está atenta, está viva e está em movimento. E só quem está em movimento é capaz de transformar. E você não está sozinha. Esse desconforto que você sente agora pode ser o início de algo bonito. E é justamente por isso que eu criei o programa Vivências na Pré-Escola, para que você não precise trilhar esse caminho sozinha, para que você tenha apoio, referências, ideias possíveis e encorajamento constante. Esse movimento de transformação, ele não precisa ser solitário. Ele pode e deve, professora, ser compartilhado. Estamos juntas nesse percurso. Agora, vamos à primeira atitude que pode transformar a sua rotina, que é observar com intenção. Mas antes, eu quero te convidar a refletir. O que é observar de verdade? Observar nem sempre é fácil. Às vezes achamos que estamos observando, mas na verdade estamos apenas olhando. E olhar por si só não basta. A gente vê que a criança explorou, que ela brincou, que ela criou. Mas o que significa explorar? O que está por trás do brincar? Que pequenas ações formam essa criação? Muitas vezes paramos nessas palavras amplas, mas não conseguimos enxergar as microatitudes que estão ali. O jeito como ela testa um objeto, o momento em que ela se frustra e insiste. A forma como ela organiza esses materiais. A decisão de começar de novo, de estar diferente. Esses pequenos gestos revelam como a criança pensa, sente e como ela aprende. E são justamente essas sutilezas que precisamos aprender a olhar, a observar, a perceber. Observar com intenção é isso, é sair do automático, é se abrir para ver o que a criança faz. Às vezes passa despercebido tudo isso, é afinar o olhar para as camadas do brincar. E agora eu quero te fazer um convite, bem simples, professora, mas transformador. Escolha uma criança da sua turma, reserve 10 minutos do seu dia e apenas observe, sem interromper, sem conduzir, sem pedir nada. Só esteja ali, disponível, inteira. Veja como ela se move, o que chama sua atenção, como ela usa os materiais, como ela reage diante de um desafio, que ideias surgem, que hipóteses ela cria. E essa pausa de 10 minutos não é uma perda de tempo, é um investimento. É um tempo que nos devolve sentido. E aqui vai um lembrete importante. Se você tentar observar todo mundo ao mesmo tempo, não observará nada. Você vai se perder. O olhar vai se dispersar e no final restará só cansaço e frustração. Então, por favor, permita-se observar uma criança por vez com calma, com curiosidade, com presença. A profundidade nasce da escolha de olhar com foco e não da tentativa de ver tudo ao mesmo tempo. Essa simples atitude, observar uma criança por 10 minutos, pode transformar a sua forma de planejar, de se relacionar e de ensinar, professora. Depois de observar uma criança por 10 minutos, é natural querer registrar o que você viu. Eu sei que nem sempre é fácil dar nome às coisas. A gente costuma parar no ela brincou, ela criou, ela explorou. Mas o que isso realmente quer dizer? Esse checklist, ele não é para ser um controle, ele é um apoio para olhar, uma forma de te ajudar a enxergar com mais profundidade. Pense nele como uma lente, não como uma obrigação. Você pode se perguntar quais ações essa criança realizou. Ela empilhou, distribuiu, enfileirou, desmontou, agrupou? Ela organizou os objetos, tentou algo novo? Que linguagem apareceu durante esse brincar? Ela narrou o que fazia, inventou personagens, falou sozinha, cantou, usou gestos. Ela estava sozinha ou se relacionando com outras crianças? Ela buscou companhia, observou os outros, liderou, imitou, preferiu ficar sozinha? Quais emoções foram visíveis? Alegria, frustração, curiosidade, persistência, cuidado? E que tipo de brincadeira predominou? Construção, faz de conta, repetição de movimentos, exploração sensorial? Essas perguntas te ajudam a ver o invisível, a perceber o que antes passava batido. E com isso,
o seu planejamento muda. Você deixa de pensar no o que eu vou propor hoje ou o que eu vou propor amanhã e começa a pensar o que essa criança está me pedindo para viver. Isso é escuta pedagógica, isso é planejar com base na vida real a partir das suas observações, não em fórmulas prontas. Use esse checklist com leveza, ele é um aliado e com o tempo ele vai se tornar parte natural do seu olhar. Agora vamos para a segunda atitude, transforme um espaço da sala. Essa atitude parte de uma ideia muito simples. Um pequeno espaço pode mudar o dia inteiro da criança. Não precisa ser um espaço grande, não precisa ser fixo, não precisa de materiais caros, mas precisa de intenção e estratégia. Escolha um espaço, só um, e organize com aquilo que você tem aí, mas com outro olhar, com novas estratégias. Por exemplo, tecidos, panelinhas e potes, ou conchas, caixas, pedacinhos de madeira, espelho, lápis, folhas e objetos do cotidiano. Tudo isso pode se tornar um convite. Esse espaço pode virar uma casa, um restaurante, uma farmácia, um cenário de construção. Depende de como você organiza, de como você apresenta e de como você acompanha. Mas aqui vem um outro ponto importante. Enquanto um grupo de crianças está nesse espaço, onde estarão as outras crianças? O que elas estarão fazendo? E isso é algo que precisa ser pensado com carinho. Se o espaço transformado não comporta toda a turma, você pode organizar propostas paralelas para outros grupos, um cantinho com leitura, um cantinho com desenho livre, ou uma bandeja com massinhas e elementos naturais, ou um espaço de brincar livre com objetos organizados com intenção. O essencial é garantir que todas as crianças estejam envolvidas em propostas que respeitem o seu tempo e o seu desejo e também impulsione sua aprendizagem. Agora, se o espaço for pensado para envolver toda a turma, você pode preparar uma proposta de exploração coletiva com revezamento ou em fluxo aberto, conforme a dinâmica da turma permitir. E fica tranquila, você não precisa resolver tudo agora. Nas próximas aulas, nós vamos falar especificamente sobre organização dos espaços. Você vai conhecer ideias práticas, sugestões de materiais e estratégias para montar 4 espaços organizados ao mesmo tempo, como eu faço diariamente com minha turma. A proposta é que com o tempo você tenha repertório para organizar diferentes espaços e a partir deles escolher onde observar com mais intenção. Então, respira, dá um passo de cada vez. Comece com um espaço, veja como as crianças reagem e aos poucos vamos construindo juntas uma sala cheia de possibilidades. Transformar um espaço não é mais uma tarefa na sua lista, é um gesto pedagógico. É a forma de dizer à criança, aqui é um lugar onde sua presença importa, onde sua ação é bem-vinda, criança. Agora eu quero te mostrar algumas possibilidades reais e simples e acessíveis que podem transformar a sua rotina. Olha essas duas imagens, espaço de comidinha e espaço de construção. Na primeira eu tenho um tecido forrado na mesa, algumas colheres, forminhas de empada, pratos de verdade, copinhos plásticos coloridos, formulários de receita plastificado e canetinha para que a criança anote a receita que criar. Como alimento temos fubá, folhinhas de árvores e bolinhas de argila expandida. Nada caro, nada difícil de conseguir, pelo contrário. Tudo acessível, mas veja o quanto esse espaço convida ao brincar simbólico, ao cuidado e à imaginação, mas também à linguagem escrita, porque eu tenho o formulário para que a criança registre a receita que criar. O tecido, ele vai delimitar o espaço, ele vai organizar visualmente, dá uma sensação de aconchego. Não há brinquedo pronto, mas há material que provoca a invenção. E essa é a força de um espaço pensado com intenção e com estratégia. Ele não dita o brincar, ele convida e deixa a criança construir o seu enredo, a sua brincadeira, a sua narrativa. Vamos à segunda imagem. Nós temos o espaço de construção. Repara nas peças. Simplesmente madeiras de diferentes formatos, tamanhos, espessuras e cones. Esses materiais permitem múltiplas possibilidades: empilhar, alinhar, equilibrar, formar caminhos, criar estruturas. Mas, mais do que isso, eles pedem tentativa, estratégia,
persistência. E veja que beleza, nada disso foi comprado em loja especializada. São recortes de madeiras, reaproveitamento, objetos simples que podem virar convites para raciocínio e para criação. A potência não está no material em si, está no olhar da professora ao organizar estrategicamente e apresentar essa brincadeira às crianças. Agora, observe essas duas imagens. Nenhuma é um espaço de brincar de farmácia, na outra é um espaço de desenhar por meio da observação. Na imagem do brincar de farmácia, há caixas vazias de remédios, formulários de receitas e canetas para escrever nos formulários. Tudo isso cuidadosamente disposto sobre um tecido. Esse espaço convida ao brincar simbólico com profundidade, cuidar do outro, escrever receitas, organizar as caixas de remédio, aplicar o que se observa no cotidiano. Repare que não há fantasia, nem brinquedos prontos. O que existe ali é uma organização estratégica que permite que a criança entre em um papel e crie sua própria história. Já no espaço de desenho de observação, mostra algo sutil, mas potente, que é obras de artes de altos retratos de artistas famosos, acompanhados de lápis de cor, papel branco e caneta permanente preta. Tudo isso comunica sem precisar dizer nada. A mesa organizada convida. A escolha dos materiais provoca atenção, foco, escuta visual. E a criança desenha o que vê, o que sente e o que interpreta. Essa é uma proposta simples e profunda. Ela envolve percepção estética, planejamento motor, imaginação e ainda favorece o desenvolvimento da linguagem gráfica. Tudo isso sem ficha, sem molde, sem pressa, sem padronização de resultado. E é aqui que voltamos ao tema central da nossa aula, o ser professora, porque pensar e preparar um espaço como esse é parte essencial do nosso papel como professora. Ser professora é também ser curadora de experiências. É perceber que os materiais, as cores, as texturas e até o modo como eles estão dispostos na mesa comunica algo para a criança. É entender que o ambiente não é cenário, é proposta pedagógica. Quando você, professor, organiza o espaço da comidinha com um paninho, uma colher e um formulário de receita, você está dizendo, aqui a sua imaginação é levada a sério. Aqui você pode criar, cuidar, experimentar. Agora chegamos à terceira atitude. Use o EC para inovar. Talvez você já tenha usado essa expressão antes, mas pare para pensar quantas vezes o EC aparece relacionado ao medo. E se der errado? E se as crianças não respeitarem? E se virar tudo bagunça? A gente foi ensinada a usar o EC como uma trava, como algo que limita. Mas hoje o convite é virar essa chave e a gente começar a usar o EC como porta de entrada para a invenção. E se der certo? E se as crianças se encantarem? E se a sala ganhar vida de um jeito novo? E se um pequeno gesto abrir para uma grande transformação? Agora eu quero te fazer um convite bem prático. Pense no que você tem hoje na sua sala e complete essa pergunta com liberdade, pensando no que poderia fazer de diferente. E se, por exemplo, e se eu organizasse um espaço para receber as crianças essa semana? E se eu combinasse esse material com esse material? Por exemplo, se eu usasse conta-gotas com tinta guache essa semana nos espaços da acolhida? Essa mudança, ela não precisa ser grande, ela não precisa ser perfeita, precisa ser o seu primeiro passo. Pensa nos materiais que você tem e estabeleça essa combinação usando o EC. Talvez você pense em algo simples, como, e se eu colocar tecido e espelhos no chão? E se eu usar papelão com cola colorida? E se eu criar um espaço de cuidados com algodão, frascos e etiquetas? Esse é o tipo de movimento que mantém a sua prática. E eu quero te reconectar com o encantamento. Esse é o tipo de atitude que a gente cultiva e aprofunda dentro do programa Vivências na Pré-Escola. Ali, o EC não é medo, é chave de potência pedagógica. Professora, você não precisa ser perfeita. Talvez ao longo dessa aula você tenha sentido assim um nó na garganta, aquele pensamento que chega devagar e diz, mas eu não sou essa professora que consegue tudo isso.
e está tudo bem. Você não precisa ser perfeita, você não precisa saber tudo, você não precisa acertar sempre. O que você precisa é ser verdadeira, precisa estar presente, precisa se lembrar todos os dias porque escolheu estar ali como aquelas crianças. E quando tudo isso parecer demais, quando o barulho for alto, quando o espaço for pequeno, quando o tempo for curto, lembra disso aqui. Você importa, o seu olhar transforma, o seu gesto, por menor que pareça, pode abrir caminhos que nenhuma atividade pronta, impressa, padronizada conseguiria. Às vezes a transformação começa assim, numa dúvida, num incômodo, numa vontade de fazer diferente, mesmo sem saber exatamente como. Não é sobre fazer tudo. É sobre começar com uma atitude. É sobre se permitir ser humana, ser sensível, ser presente. E se você, professora, sentir que não vai dar conta de tudo sozinha, lembra que a gente pode caminhar juntas. E é por isso que eu criei o programa Vivências na Pré-Escola, para que você tenha um apoio real, repertório acessível e inspiração possível. Você não precisa estar pronta. Você só precisa estar disponível para começar. Professora, hoje demos o primeiro passo. Você refletiu sobre sua prática e conheceu 3 atitudes que podem transformar o seu dia a dia com as crianças. Mas, mais importante do que tudo isso é o que você vai escolher fazer com o que ouviu. Qual atitude ressoa mais forte em você? Qual delas poderia ser seu primeiro movimento? Não precisa ser tudo, basta uma. Uma atitude que parta do seu desejo de fazer diferente. Com leveza, com verdade, com coragem e estratégia. Amanhã temos um novo encontro e nele vamos aprofundar 2 aspectos essenciais para uma prática mais viva e encantadora: os espaços e os materiais. Vamos falar como usar o que você já tem com mais intenção e como pequenos ajustes no ambiente podem provocar grandes descobertas. E até lá, leve com você essa certeza. O que você faz importa e pode ser, sim, encantador. Nos vemos, então, na aula 2.